Bom dia, nós somos a equipe 4 e estamos aqui para falar para vocês sobre um assunto muito pertinente, que é o direito à profissionalização e proteção do trabalho, que guarda relação direta com a proibição do trabalho infantil. Bom, este assunto ele encontra-se disciplinado no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos artigos 60 a 69, mas também é necessário que recorramos a outras fontes, a outras normas do direito também, como a consolidação das leis trabalhistas e as convenções da Organização Internacional do Trabalho. Bom, a nossa equipe ela é composta por Anderson Marques, Arline Amorim, Fabrício Ferreira, João Gabriel, Maicon Menezes e eu, Matheus Campos. Bom, para iniciar, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o trabalho infantil na história. Como primeiro marco, nós temos a antiguidade. Como que se dá o trabalho infantil na antiguidade? Ele era, sobretudo, aquele trabalho para os pais, né? Trabalhava para os pais, ali existia aquela relação entre o pai ensinar o seu ofício para a criança ou para o adolescente, e também a questão do trabalho nas tribos, né? Não existia qualquer regulação, não existia determinações, salvo na Roma. Em Roma já começou a se amadurecer uma primeira regulação em relação a isso, mas sobretudo na antiguidade o trabalho se caracterizava por essa questão de transmissão, de conhecimento e também do trabalho familiar. Na Idade Média, por sua vez, o que a gente percebe? A gente vai perceber o surgimento das corporações de ofícios. E a criança e o adolescente, era muito comum que naquela época ele fosse aprender um ofício naquelas corporações com alguém. E esse alguém, que era uma pessoa mais velha, era o chamado mestre. E o que se percebia muito naquela época? Uma questão de uma sobrecarga de trabalho muito grande. Eram várias horas, eram exaustivos. E muitas das vezes essas crianças eram destratadas por aquelas pessoas que exerciam o papel de mestre, né? Então, é importante destacar que as jornadas de trabalho eram longas e o regime ele era autoritário. Bom, além disso, nós temos a Idade Moderna. Na Idade Moderna, talvez algo que marque as nossas vidas até hoje, que é a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, ela acontece ali, sobretudo, eu falo da primeira e da segunda Revolução Industrial, ela acontece na Idade Moderna, mas ali por volta entre os anos metade do século XVIII, início do século XIX, talvez até um pouquinho do século XVII. Bom, e aí a gente tem o quê? As construções das fábricas, a questão do tear, a questão também dos automóveis já na segunda Revolução Industrial. E o que acontecia nessa época? Não existia qualquer regulação de trabalho, seja para pessoas adultas, seja para crianças e adolescentes. Então, era muito comum você ver uma família completa trabalhando, pais, filhos, avós, enfim, e as jornadas eram exaustantes, desgastantes. Chegavam crianças, eles eram tidos como adultos naquele momento, eles eram sujeitados realmente como meros objetos, né? Jornadas mais de 12 horas, pessoas trabalhando doentes, pessoas sem qualquer direito trabalhista, sem questão de hora extra, grande exploração, às vezes não existia pagamento de salário, ou então o salário era muito baixo, e não importava muito a idade. É comum existirem imagens de crianças mesmo com seus 7, 8 anos já ali trabalhando naquele chão de fábrica. A idade contemporânea, por sua vez, ela marca uma virada. É óbvio que a gente tem crianças trabalhando na idade contemporânea também, nas duas grandes guerras. As crianças elas eram utilizadas ali para o trabalho, para fabricação de armas, assim como as mulheres também. Mas começa a se pensar de uma forma um pouco diferente. Começa a se ter um caminhar para se pensar que o local da criança não é exercendo trabalho de qualquer forma, mas se dosando, se pensando em quais são os limites para o trabalho da criança. Então, essas primeiras reflexões são feitas somente na idade contemporânea e somente no século XX.
certo? Conforme o decorrer do trabalho, isso vai ficar bem mais explicado e mais claro. Bom, no Brasil, é importante que a gente pontue, a gente tem que destacar alguns momentos. Quais são esses? Primeiro, os primeiros momentos, a questão da escravidão. A escravidão é algo muito marcante no nosso país, né? Tanto que até hoje nós conseguimos visualizar muito bem os efeitos que essa escravidão ela traz, né? Essas reminiscências e, sobretudo, na questão do racismo. Mas as crianças também, as crianças negras naquele período, elas trabalhavam, elas eram tidas como escravos, como objetos do seu senhor, e trabalhavam, seja na casa, mas seja também nas lavouras. Não existia qualquer regulação, e elas continuavam a trabalhar ali. No outro momento, nós temos o Código de Menores de 1927, que é conhecido como o Código Melo Matos. Já nesse código, já existia uma certa regulação a respeito da questão do trabalho infantil, porém, ainda eram permitidas certas arbitrariedades, né? Tendo em vista que, como a gente já estudou, o Código de Menores ele não era totalmente voltado para todas as crianças, eles eram voltados para aqueles menores em situação de risco, né? Então, e aí a gente tinha a chamada doutrina da proteção irregular. E no Código de Melo Matos, lá tinha aqui no capítulo 9, e nos artigos 101 a 125, existia a proibição do trabalho das crianças até 12 anos e do trabalho noturno aos menores de 18, né? Bom, mas aí teve a questão que esse código demorou 2 anos para entrar, por causa de questões lá burocráticas, teve um habeas corpus, enfim, mas ainda era uma questão irregular. O Código de 79, desculpe o equívoco no slide, que está escrito 1929, mas é 1979, ele também não traz muita inovação a respeito dessa matéria, né? Ela ainda ainda caracteriza-se pela questão da doutrina da situação irregular. Um marco é a Constituição Federal de 88, né? Eivada de todo aquele espírito de liberdade, de uma transição pós-ditadura aqui no Brasil. Então, a Constituição Federal de 88, ela traz uma importante mudança, né? Ao mostrar, ao colocar a criança e o adolescente em um patamar de relevância, né? De dizer que eles não são mais objetos, que eles não são mais somente questão, que eles estão somente sobre a tutela dos pais, mas não, que eles são sujeitos de direitos, certo? E aí um ponto muito importante é a questão do inciso 33 do artigo 7º da Constituição, que originalmente ele descrevia que era proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 e qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Em 98, esse dispositivo ele foi modificado pela emenda constitucional número 20, e hoje ele dispõe o seguinte, que é proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, somente a partir dos 14 anos. Ou seja, a gente percebe uma proteção bem maior. E, por fim, a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que foi no ano de 1990, que dispõe dos artigos 60 ao 69, a respeito dessa temática do trabalho, da regulação do trabalho infantil, e inova, sobretudo porque considera as crianças e adolescentes como sujeito de direitos e introduz a questão do princípio da proteção integral da criança e do adolescente também nas relações de trabalho. Né? Tudo isso vai ficar mais claro no decorrer da apresentação. Agora, neste momento, eu gostaria de chamar ao colega Maicon, que vai trazer para a gente apontamentos muito significativos a respeito do núcleo do direito fundamental do trabalho da criança e do adolescente. Bom dia a todos. Matheus, só a título de
confirmar, você está me ouvindo? Matheus? Tem alguém me ouvindo aqui? Oi, Maicon. Desculpa, o microfone estava mutado. Estou lhe ouvindo perfeitamente. Ok. Então, gente, bom dia. Meu nome é Maicon. Irei falar aí sobre o núcleo do direito fundamental, a profissionalização e a proteção do trabalho. Bom, o que é que significa este tópico supracitado, supramencionado? Bom, como Mateus, na explanação brilhante que ele fez anteriormente, a gente vê a questão da presença constitucional que trouxe exatamente uma grande inovação. E falar desse tópico que é o tópico 2, a gente tem que entender que esse núcleo do direito fundamental, a profissionalização e a proteção do trabalho, ele quer dizer exatamente uma correlação entre os princípios atinentes ao direito do trabalho e o direito da criança e do adolescente, ou seja, é uma correlação, né? E ambos sistemas, quando eles estão correlatos, eles buscam tão somente garantir o direito fundamental, que é o direito ao trabalho àquelas pessoas, a crianças e aos adolescentes. Então, se a gente, posteriormente, em uma consulta à Constituição, se a gente vê o artigo 5º, inciso 13, bem como o artigo 6º, que vai falar dos direitos sociais, caput da Constituição, a gente vai ver exatamente essa garantia constitucional. Pode passar, Matheus. Bom, ainda nesta questão da harmonização, né, do direito do trabalho e o direito da criança e do adolescente, eu destaquei nesta apresentação uma obra que já está referenciada neste slide, né, que é uma das obras que a gente foi buscar conhecimento, que é a obra dos autores Luciano Alves Rossato, do Paulo Eduardo Lepori e do Rogério Sanches Cunha, que é o Estatuto da Criança e Adolescente comentado, né? E ele vai exatamente trazer alguns pontos que vão elucidar como é que se deu essa harmonização do direito do trabalho e o direito da criança e do adolescente. Então, vamos passar agora a cada tópico pormenorizadamente. Bom, o primeiro tópico, né, que eles abordam é que nessa harmonização, nessa correlação, existe o quê? A situação de todas as crianças possuírem os mesmos direitos fundamentais que os adultos. Ou seja, se um adulto ele tem direito a receber salário, se ele tem direito a receber um FGTS, as crianças e os adolescentes, né, na condição de, por exemplo, menores, na verdade, os aprendizes, têm sim os mesmos direitos, certo? De receber, de perceber estas verbas salariais, bem como verbas rescisórias, né? Então, é exatamente o que já entendeu o nosso Superior Tribunal de Justiça em julgamento do RESP, ou seja, o recurso especial 504.745, né, que ele vai dizer que são asseguradas as crianças e adolescentes abaixo da idade mínima laboral, os direitos previdenciários e trabalhistas. Então, este é o primeiro ponto, né? Pode passar. Um segundo ponto vai dizer que são proibidas quaisquer normas discriminatórias contra crianças e adolescentes. Então, como o Matheus brilhantemente já falou, né, que a Constituição ela inovou, então, o artigo 7º, no seu inciso 30, ele vai dizer exatamente que é vedado a distinção salarial, é vedado também a distinção no exercício de função e critério de admissão por motivo de sexo, idade e cor. Então, à luz da nossa Constituição, não é permitido haver situações onde vai acontecer uma distinção salarial, bem como estabelecer um critério para admissão, né, de uma vaga no mercado de trabalho, né, para aquelas crianças, para aqueles adolescentes. Então, resumidamente, essa essência, este núcleo de não haver
exatamente essa discriminação para as crianças e os adolescentes. Pode passar? Terceiro ponto, ele vai dizer que as crianças e adolescentes possuem mais direitos que os adultos. Mas como assim? Qual é essa justificativa, né? Então, essa justificativa vai se elaborar justamente em razão da situação de desenvolvimento em que as crianças e os adolescentes se encontram, né? Mas, assim, quais são esses direitos que as crianças possuem além dos adultos? Vamos agora topificar cada um. Bom, à luz do apontamento dos doutrinadores que eu já mencionei, né, vai ter a proibição do trabalho pelo menor de 16 anos, né, exceto lá na situação do jovem aprendiz. Então, há a proibição também do trabalho noturno. As crianças e os adolescentes não podem trabalhar noturnamente, ou seja, após as 22 horas e trabalhar durante a madrugada, né? Há a proibição também do trabalho perigoso, insalubre e penoso. As crianças e os adolescentes, eles não podem estar se submetendo a situações onde eles podem correr o risco, né? Então, pode passar o outro ponto? Deixa eu só passar, que aqui deu uma travada. Letra C. Se você quiser, podemos aqui te dar um suporte. Pode ser, que aqui deu uma travada. Parou na C aqui para mim. Você quer que fale a D, né? Isso. Certo. A D, ela fala o seguinte: a proibição do trabalho realizado em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, e em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Bom, falar desse tópico ele já é bem intuitivo, né? As crianças e adolescentes têm sim o direito à profissionalização, porém esse direito à profissionalização eles não podem mitigar não podem não pode causar prejuízos exatamente na situação de escola, né? Porque isso é bastante fundamental, bastante essencial para o seu desenvolvimento. Pode ver o outro tópico, Matheus, porque aqui continua travado. Certo. O tópico E, ele fala o seguinte, que a criança e adolescente, ela possui um direito à jornada de trabalho diferenciada. Tem uma limitação na jornada de trabalho, isso se dá em virtude da prevenção de danos à saúde, bem como para evitar prejuízos aos estudos. Exatamente, ele complementa o tópico anterior, né? Deixa eu só pegar aqui, porque eu consegui abrir pelo notebook para eu me guiar melhor. Certo. Vou achar. Certo, o tópico é jornada de trabalho diferenciada. Então, por que vai ocorrer essa jornada de trabalho diferenciada? Justamente vai acontecer uma limitação na jornada de trabalho, né? E essa limitação na jornada de trabalho ela tem dois motivos. Prevenir danos à saúde daquela criança e adolescente, né? E bem como prevenir situações onde aquela criança, aquele adolescente pode ficar prejudicados em relação aos seus estudos. Então, por isso é garantido a jornada de trabalho diferenciada, ou seja, há uma limitação. Por último, nós temos aqui o tópico F, né, que vai garantir o acesso à escola. Então, se a gente vê aí os artigos 227, parágrafo 3º, inciso 3º da Constituição Federal, bem como o artigo 67, inciso 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente, vai
preconizar esse aludido artigo que ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado o trabalho realizado em locais e em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Então, como eu já bem mencionei, né? O trabalho para a criança, a questão da profissionalização, ele é, sim, resguardado. A criança tem, sim, a possibilidade de buscar essa profissionalização. Porém, essa profissionalização, ela não pode prejudicar a frequência daquela criança, daquele adolescente na escola, né? Porque é esse que vai garantir um efetivo discernimento, um efetivo desenvolvimento, certo? Então, essas são as considerações que eu queria fazer. Matheus vai apresentar agora o nosso próximo aluno para contribuir com este grande trabalho. Ótimo, Maicon. Excelentes ponderações na sua fala, onde a gente pode descobrir um pouco mais como é feito essa garantia e quais são esses direitos assegurados no Estatuto da Criança e do Adolescente e na nossa Carta Magna. Agora, nesse momento, uma questão muito pertinente também será tratada pelo nosso querido colega Fabrício. O Fabrício ele vai tratar de 2 pontos cruciais, né? Um deles previsto no Estatuto, que é o trabalho educativo, que é bem pouco conhecido, e também da criança e do adolescente na situação da aprendizagem. Então, a palavra é toda sua, Fabrício. Pois é, eu vou falar desses 2 institutos no qual o Matheus já falou, né, que eu vou apresentar, e acompanhem comigo aqui no slide. O trabalho educativo, de acordo com Egler, consiste na atividade desempenhada em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. Enfim, a produção prevalece, a educação prevalece a produção. Educa-se e não proporciona mera iniciação ao trabalho, constituindo o trabalho educativo em um instrumento para auxiliar o processo de formação educacional, moral, profissional, social e cultural do jovem, mantendo a necessidade do subordinado a esses fins humanísticos. O que o trabalho educativo vem trazer é a previsão constitucional, né, de que a família, o Estado e a sociedade têm o dever de dar cultura, lazer, educação e qualificação profissional para os nossos jovens, porque isso contribui muito para o país, né, no desenvolvimento do país. Então, o trabalho educativo vem com o papel de inserir esses jovens no mercado de trabalho, dando qualificação profissional adequada a esses jovens, e ele está disciplinado no artigo 68 e 69 do ECA. O artigo 68 diz que o programa social que tem por base o trabalho educativo sob responsabilidade de entidade governamental ou não governamental, sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de capacitação para o exercício da atividade regular remunerada. O que o artigo 68 quer dizer é que essas entidades que são responsáveis por ministrar, por auxiliar esse jovem, elas têm que dar meios, condições para capacitação, seja bolsa, transporte, tem que arrumar meios para que ele se encaixe ali nessa atividade, que ele não seja prejudicado. O parágrafo primeiro entende-se que por trabalho educativo a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalece sobre o aspecto produtivo. Então, aqui ele quer dizer que o fim é a qualificação, então tem caráter pedagógico e não somente a qualificação profissional com fim de pecúnia. O parágrafo 2º, a remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado, a participação na venda dos produtos do seu trabalho, não desfigura o caráter educativo. Então, mesmo que ele perceba remuneração de parte das vendas do seu trabalho, isso não vai desvirtuar o fim ao qual ele foi inserido. Isso não vai descaracterizar, levando para uma relação de emprego. Lembrando que aqui são contratos especiais, né? O artigo 69
diz que o adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros: respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, e o segundo, capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. Como bem falou Maicon, tem que ser respeitados os direitos dessas jovens e adolescentes, no qual é proibido o trabalho noturno, e tem outras proibições aí, tanto na Constituição Federal quanto no ECA, né? Vamos falar agora do Instituto da Aprendizagem, o contrato de aprendizagem. Ele é regulado pelo artigo 7 da Constituição, que diz que a iniciação pode ser acima dos 14 anos de idade. Também é regulado pelo artigo 60 e 69 na CLT e nos artigos 424, ele é regulado pelos artigos 60 e 69 no ECA e nos artigos 424 e 433 da CLT, que estabelecem conceitos, princípios, condições de trabalho no regime de aprendizagem. Vale também ressaltar o decreto que regula essas relações pertinentes aos contratos dos aprendizes, esses contratos especiais, que é a Lei 9.579 de 2018. Temos como conceito de aprendizagem, considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional, ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação da educação em vigor. Note-se, portanto, que a base do trabalho em regime de aprendizagem é a formação técnico-profissional, ou seja, aquela que implica na alternância entre a teoria e prática, sob pena de descaracterizar-se. Então, durante o curso de aprendizagem, o alunado, o jovem adolescente, ele vai participar de aulas teóricas e práticas que podem ser dentro da empresa ou instituição de ensino. A atividade laborativa dele é mera simulação, ele não pode assumir a atividade laborativa, porque isso pode desvirtuar e levar a um abuso, né, um caráter empregatício, desvincular o contrato especial de aprendizagem, tirar a finalidade pedagógica ao qual ele foi inserida. Existem dois tipos de aprendizagem, que é a aprendizagem empresarial e a aprendizagem escolar de formação profissional. A aprendizagem empresarial, ela refere-se à situação em que o adolescente ou jovem desenvolve a atividade de formação técnico-profissional no âmbito de uma empresa. Por exemplo, a Vale, ela te capacita para que tu venha a trabalhar para ela ou que tu seja um possível colaborador da empresa, mais tarde, né? Depois que esse contrato especial acabar, depois que ela vier a te qualificar. Então, tu vai estar ali, tanto tendo o horário, por exemplo, pela manhã tu realiza atividades pedagógicas em aula, em sala de aula, e à tarde tu vai para a área e vai aprender como é que se dá a atividade laborativa da empresa. A aprendizagem escolar de formação profissional, ela vai se dar naquelas instituições que já conhecemos do grupo S, que é o SENAC, SENAT, SENAI, que elas qualificam, elas dão somente a qualificação para esses profissionais e elas não te colocam ali no âmbito da empresa, dentro de uma empresa, para tu realizar as atividades laborativas. Geralmente tudo é feito em laboratório, né? E vemos os requisitos da aprendizagem: anotação na carteira de trabalho e previdência social, matrícula e frequência do aprendiz na escola de ensino regular, inscrição em programa de aprendizagem, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente, horário especial para exercício das atividades. Então, todas elas vão ter anotações na carteira de trabalho e previdência social, mas a de empresa, ela vai perceber todos os requisitos de um emprego formal, FGTS, tudo que a Previdência exigir, todas as taxas vão pagar na empresarial. Matrícula e frequência de aprendizagem na escola de ensino regular. O aluno ele tem que estar matriculado no ensino fundamental, no ensino médio, e participando ali todo dia assiduamente. Ele tem que fazer inscrição no programa que foi ofertado, né, para ele poder se inserir.
atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente, então ele não vai ser inserido no momento da sua inscrição em uma atividade que não seja compatível com a sua idade, com o intuito pedagógico ao qual esses contratos especiais visam. E o horário especial para o exercício dessas atividades vai ser um horário em que não atrapalhe seus estudos do ensino médio ou fundamental, para ele realizar essa atividade laborativa. A jornada de trabalho do aprendiz, ela é em via de regra no máximo de 6 horas, podendo ser até 8 horas se o aprendiz já completou o ensino médio e se essa jornada laborativa ela for computada como horas destinadas à aprendizagem, destinadas à aprendizagem teórica. E em qualquer outro caso é vedado. A duração da aprendizagem, o contrato ele não pode ser superior a 2 anos, acaba com 2 anos, e também ele acaba se o aluno não tiver tendo um coeficiente de rendimento aceitável para aquele curso, para a atividade pedagógica ao qual ele está inserido. Então, se ele tiver faltas, se ele não tiver boas notas, ele pode sim ter o seu contrato terminado, colocado a termo, né? Direito do aprendiz, remuneração. A remuneração para o menor de 14 anos, a remuneração para o menor de idade, ela se dá como bolsa. Já a remuneração para o maior de idade, de 18 a 24 anos, ela se dá em caráter de salário, que não pode ser inferior a uma hora mínima, né? Salário de uma hora mínima. Ao fim do curso, esse aluno, esse jovem adolescente, ele vai ter seu certificado de qualificação profissional desde que ele tenha obedecido lá todos os requisitos, né? Ter um coeficiente de notas aceitáveis, seja assíduo e participativo no curso. Aí ele vai obter o diploma. Ele tem todos os direitos trabalhistas e previdenciários assegurados, frisando, né? O que trabalha para a empresa, no caráter de âmbito empresarial, ele vai ter FGTS e todos os outros recolhimentos que a lei exigir. Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Anderson, que vai tratar do conceito de estágio. Bom, gente, primeiramente, bom dia. Só queria confirmar com vocês se vocês estão me ouvindo e se vocês estão acompanhando os slides. Só me confirma. Perfeitamente, Anderson. Estamos ansiosos pela sua apresentação intermunicipal, diretamente de Pinheiro. Exatamente. Bom, dando continuidade à nossa explanação, eu gostaria de falar de mais um direito dos jovens e adolescentes, que é o direito ao estágio. É muito importante falar, primeiramente, sobre o conceito, que é um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo do educando, que estejam frequentando o ensino regular nas instituições de educação. Então, assim, não basta para o jovem e adolescente ter direito ao estágio, ele deve Deve estar frequentando a escola de maneira regular, não estar com um número alto de faltas, e para ele adquirir esse direito. Vale ressaltar que as relações de estágio em território brasileiro encontram-se regulamentadas pela Lei 11.788 de 2008, também conhecida como Lei do Estágio. Quando vamos falar de algumas espécies do estágio, está no artigo 2º da Lei 11.788, que eu acabei de falar, que é a Lei do Estágio, que diz que o estágio pode ser obrigatório ou não obrigatório. Vai depender de quê? Vai ser conforme as diretrizes curriculares e a modalidade de ensino e do projeto pedagógico. E nós sabemos que estágio obrigatório trata-se daquele
definido no projeto do curso. É aquele que não pode ser remunerado. Já o estágio obrigatório, ele refere-se ao aquele desenvolvido com atividade opcional, é do jovem ou adolescente, acrescida a carga horária regular e a obrigatoriedade do curso. Quando nós vamos falar sobre os requisitos do estágio, que são os requisitos que são cumulativos, que devem ser apresentados por todos os jovens e adolescentes que estão no artigo 3º da lei da lei de estágio, são os requisitos: a matrícula e a frequência regular do educando no curso de educação superior, a celebração de termo de compromisso entre o educando e a parte concedente do estágio e aquelas previstas nos termos de compromisso. Outro requisito é a compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas nos termos de compromisso. Tem que estar o jovem, o adolescente, ele vai ter que fazer as obrigações do estágio conforme aquela que foi compartilhada, que foi desenvolvida na celebração do termo de compromisso. Também temos como requisito a compatibilidade entre as atividades desenvolvidas e o acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino para supervisionar a parte concedente. Ou seja, esse jovem ou adolescente ele tem que estar acompanhado, tem que ter um acompanhamento efetivo de um profissional para orientar no trabalho que está sendo desenvolvido. Só passando esse próximo slide aí, por favor. Sim, agora vamos falar sobre os sujeitos envolvidos na relação de estágio, que são o estagiário, que é aquele jovem ou adolescente que deve estar frequentando o ensino médio regular, como eu já falei para vocês. A instituição de ensino, que é aquela que determina e fiscaliza o estágio, é de fundamental importância. Também temos, como sujeitos envolvidos na relação de estágio, temos o concedente do estágio, que é aquele que recebe o estudante e prepara para o desenvolvimento do ato educativo escolar e, claro, sempre supervisionado. Também temos como sujeito os agentes de integração, que são aqueles que são responsáveis por direcionar a realização dos estágios de acordo com a prescrição que constam dos programas curriculares de instituições de ensino. Então, aqui é um pouco, uma parte bem sintética, que eu escolhi para falar do estágio, de uma maneira mais breve possível. E agora eu gostaria de passar a palavra para o próximo colega que vai dar continuidade na nossa explanação. Bom dia. Muito obrigado pelas suas sábias palavras, caro Anderson. Muito, muito interessante sua explicação. Afinal de contas, o estágio é algo sempre muito próximo de nós, enquanto estudantes, mesmo que não sejamos mais crianças e adolescentes, mas é algo próximo de nós, enquanto estudantes de ensino superior. Bom, nesse momento eu gostaria de estar passando a palavra para a nossa querida Arline, que irá estar acrescentando um toque feminino ao nosso trabalho, diretamente de Bom Jardim. Isso. Bom dia a todos. Eles estão me ouvindo perfeitamente? Perfeitamente. Ótimo. Pode passar o like, Matheus. Bem, eu vou dar continuidade falando a respeito da relação de trabalho das crianças que participam de filmes, novelas e peças teatrais. Poucas profissões permitem um começo tão precoce como a dramaturgia,
crianças das mais variadas idades se destacam em filmes, novelas e espetáculos teatrais. Atores e atrizes mirins nos encantam com performance de gente grande, mas são apenas crianças. E como todas as outras, também precisam de tempo para estudar e brincar. É importante lembrar que essa parte de deixar a criança ser criança é de total responsabilidade dos pais. É dever dos pais assegurar que o filho tenha uma vida, vamos dizer, normal, como de uma outra criança que não tem um trabalho assim de fama, né? Bem, também é trabalho do pai, dos pais, assegurar que os filhos tenham uma vida escolar normal, que frequentem tudo certo e que cuide bem da proteção do filho e assim por diante. Pode passar, Matheus. Estou um pouco nervosa. Tá me ouvindo, Matheus? Estou sim, estou sim. Aqui para mim já parece passado. Tá aparecendo para você? Ótimo. Quanto à idade para o serviço de trabalho. Embora seja certo que o Estatuto proíba o exercício de trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz aos 14, é muito comum a utilização de pessoas naquelas condições, em peças teatrais, filmes, novelas transmitidas pela televisão, firmando-se para tanto contrato para utilização de imagem. Bem, um exemplo de trabalho de criança na televisão brasileira, que é bastante conhecido, que é muito famosa, é a Maísa Silva, que todos conhecem. Ela começou bem pequena, bem criança, aos 3 anos. Ela foi descoberta no programa do Raul Gil. Aos 5 anos de idade, ela já fechou um contrato com uma emissora de TV. Hoje, aos 18 anos, ela já tem o seu próprio programa na televisão e ela vem se destacando com filmes, com novelas, com shows. Ela é muito influente nessa parte da televisão. Bem, desta forma, como foi citado pelo Matheus, é importante lembrar que pessoas de até 16 anos não podem desempenhar funções junto a escritórios de contabilidade, supermercados ou outros estabelecimentos, mas podem estar submetidas a várias horas de gravação, deparando-se com o ambiente de convivência predominante de adulto. Bem, a competência para a expedição do alvará de autorização será da Vara da Infância e da Juventude, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, afastando a competência que era da Justiça do Trabalho. Por fim, mas não menos importante, das atividades voluntárias. Considera-se serviço voluntário a atividade não remunerada prestada por pessoa física, a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Esse conceito é previsto no artigo 1º da Lei nº 9.608, de 98, com redação dada pela Lei nº 13.297, de 2016. Crianças e adolescentes poderão participar de atividades voluntárias, desde que acompanhadas ou expressamente autorizadas pelos pais, ou proteção. Artigo 5º do Decreto nº 9.149, de 2017, e artigo 42 do Decreto de número 9.579, de 2018. Assim eu encerro a minha apresentação e passo a palavra para o próximo colega. Meus parabéns, Arline, pela excelente apresentação. Muito interessante esse tópico que você trabalhou, porque eu me recordo de ter visto a questão das crianças e adolescentes
envolvidos, né, no filme Cidade de Deus e nas repercussões que isso trouxe para a vida deles. Até recomendo aos colegas que estão assistindo a nossa apresentação que possam depois pesquisar em relação a isso, para ver o quão sério é essa questão. Bom, agora eu passo a palavra, sem mais delongas, para o colega João Gabriel. Bom dia, queria saber se está todo mundo me ouvindo. Está dando para me ouvir? Tudo certo. Tudo certo, pode passar o slide então para... Ok. Agora eu vou estar falando aqui sobre as convenções da OIT, número 138 e 182, e a recomendação 190 da OIT. Antes de mais nada, é bom falar o que é uma OIT. A OIT nada mais é do que a Organização Internacional do Trabalho, a mesma que foi fundada em 1919 e também veio a ganhar até mesmo um Prêmio Nobel da Paz no ano de 1969. Vou passar para o próximo slide. Eu vou começar pela convenção número 182 da OIT, que vai dispor sobre as piores formas de trabalho infantil. O que é que acontece? Antes de mais nada, é bom ressaltar que eu estou falando a 182 primeiro do que a número 138, porque a número 182 ela entra em vigência nacional no dia 2 de fevereiro de 2001. Então, ela entra em vigência primeiro do que a outra. E ela vai ressaltar um pouco ali sobre as piores formas de trabalho infantil, que foi quando as nações viram a importância de estar tirando isso, vendo a grande observância das crianças fazendo aqueles trabalhos que até então todas as crianças executavam os trabalhos, mas tinha uma necessidade de retirar elas desses trabalhos. Um deles é como a gente vê muito, que é as crianças que trabalham em lixões. Essa OIT ela veio justamente para tirar essas crianças desses trabalhos. Aí ela vai ter vários artigos, mas infelizmente eu não vou poder estar dispondo de todos eles, observando que todos têm a mesma importância, porém eu vou estar dando algumas pinceladas nos mais importantes assuntos, que assim eu posso ressaltar para estar passando dentro de um tempo hábil para a gente estar fazendo essa apresentação. Eu vou ressaltar aqui o artigo 2º, que vai falar o quê? Que para os efeitos da presente convenção, o termo criança aplica-se ao quê? Todas as pessoas com menos de 18 anos. Ou seja, até então, todas as pessoas com menos de 18 anos eram consideradas crianças, não jovens e nem adolescentes. No artigo 3º, ele vai falar o quê? Que para os efeitos da presente convenção, a expressão as piores formas de trabalho das crianças abrange. Aqui nesse artigo 3º, ele vai ter a linha A, B, C e a D. Eu estou ressaltando a D, porque a D ela vai resumir todas as outras. As outras elas vão especificar mais, ou seja, na linha A, B, C e D ele vai dar algumas tipificadas, como por exemplo, venda, tráfico, prostituição, vai ser algumas das expressões das piores formas de trabalho, mas aqui na D ele vai fazer uma forma de resumo de todas elas, que vai ser o quê? Os trabalhos que pela sua natureza ou pelas condições em que são exercidos, ou seja, não somente o trabalho, mas como ele está sendo aplicado. Ou seja, por condições, a gente também pode entender como várias horas, repetidas horas, são suscetíveis de prejudicar a saúde da criança, a segurança da criança ou a moralidade da criança, observando que, ainda que a criança tenha um serviço, ou ainda que a pessoa tenha um serviço que não venha a ser um dos piores, mas devido, vamos supor, repetidas horas, isso vai afetar a sua saúde, ou seja, vai estar se enquadrando aqui na linha D. Pode passar para o próximo slide, por favor. Eu vou estar ressaltando também aqui o artigo 4º. Lá no parágrafo 3º vai falar o seguinte: a lista dos tipos de trabalho determinados de acordo com a número 1 do presente artigo deve ser periodicamente examinada e, se necessário, revista mediante consulta das organizações de empregadores e de trabalhadores interessadas. Ou seja, aqui ele já está falando, não porque foi se dado num ano, né, essa OIT, mas eles tiveram todo um cuidado de estar pensando num momento posterior, ou seja, no futuro. Ou seja, todas aquelas atividades que foram consideradas como as piores formas de trabalho, elas vão ter, segundo aqui o parágrafo 3º, que está sendo periodicamente examinadas, porque
com o próprio advento da tecnologia, surgem novas formas de trabalho, que podem ser enquadradas, mas que não estavam tipificadas. Então, com essa análise periódica, nós vamos ter todo o tempo uma atualização dessas piores formas de trabalho. No artigo 7º, no parágrafo 1º, vai falar o quê? Qualquer membro deve tomar, esses membros são as nações, né? Qualquer membro deve tomar todas as medidas necessárias para assegurar a aplicação efetiva e a respeito das disposições que apliquem a presente convenção, incluindo o estabelecimento de sanções penais ou, se for o caso disso, outras sanções, que assim podem estar sendo estipuladas. Pode passar para o próximo parágrafo? Ou para o próximo slide. Todo Estado-membro, tendo em vista a importância da educação para a eliminação do trabalho infantil, adotará medidas efetivas para um determinado prazo. Ou seja, esse aqui ele já está vendo um momento posterior, ou seja, já enquadrou a atividade, já retirou a criança da atividade, porém agora o que eles também tomaram um grande cuidado de estar assegurando, ou seja, uma atitude totalmente muito louvável, porque eles tiveram essa visão, que é o quê? Garantir o acesso de toda criança retirada das piores formas de trabalho infantil à educação fundamental gratuita. E, quando possível e adequado, a própria formação profissional. Ou seja, esse possível e adequado, a gente está vendo que, no próprio adequado, a idade está chegando já ali próximo, seus 18 anos, já está garantindo aí uma formação profissional. E ele também tem todo um cuidado, a convenção tem todo um cuidado de ressaltar o quê? Levar em consideração a situação especial das meninas, que nos casos de prostituição, que por muitas vezes acontecem e infelizmente vem acontecer até mesmo nos dias atuais, são quem mais sofrem nessas atividades. Pode passar para o próximo slide. Agora eu vou falar um pouco sobre a recomendação 190, número 190. Essa recomendação, ela vem junto com a convenção número 182, visto que a necessidade de fazer essa aplicação, a convenção vem junto com essa recomendação. A recomendação que o que completa a convenção sobre as piores formas de trabalho infantil. E ele vai ter alguns tópicos que ele vai ressaltar algumas atitudes, ou seja, o tópico 1, que vai ser falando sobre o que? Os programas de ação. E ele vai ressaltar justamente lá no seu artigo 2º que os programas de ação mencionados no artigo 6º da Convenção, que nós já falamos, devem ser elaboradas e executadas em caráter de urgência. O artigo 6º, que vai ser um dos artigos ali que vai estar falando o quê? Sobre a retirada daquelas crianças, o tratamento das crianças, todo aquele acompanhamento. E na sua linha E, observando que existem várias outras, porém aqui devido ao tempo, mais uma vez, só ressalvando, eu estou destacando algumas, na linha E ele vai falar o quê? Informar, sensibilizar e mobilizar a opinião pública e grupos interessados, inclusive as crianças e suas famílias. Ou seja, ele tem todo um cuidado em tratar não somente das crianças, mas fazer, não os órgãos públicos fazendo essa atitude, mas também uma mudança social, uma mudança social de pensamento. Ou seja, ele pensa no social também, em mudar o pensamento social das pessoas. Ou seja, essa atividade, quando ele fala aqui em sensibilizar e mobilizar, ele está fazendo o quê? Exatamente mudar com que a cabeça dos pais de botar os seus filhos para trabalhar. Pode passar para o próximo slide. Também ele vai ressaltar lá no seu tópico 3º quanto à aplicação. Quanto à aplicação, eles vão ter também todo um cuidado com a parte dos estudos, se assim a gente pode falar, porque ele vai ressaltar o quê? Informações detalhadas e dados estatísticos sobre a natureza e a extensão do trabalho infantil. Deveriam ser compilados e atualizados para servir de base para a definição de prioridades da ação nacional com vista à elaboração do trabalho infantil, especialmente a proibição e eliminação de suas piores formas de caráter de urgência. Ou seja, todo o trabalho que está sendo feito, ele não pode ser perdido, ele tem que ser catalogado e estudado para que ele possa ser avançado e ser feito com uma maior eficácia e eficiência em um curto período de tempo. Pode passar para o próximo slide, por favor. Agora
eu vou tratar sobre a Convenção número 138 da OIT, que vai ressaltar sobre a idade mínima de admissão ao emprego e ao trabalho. Essa aqui entrou em vigência nacional no dia 28 de junho de 2002. Ela também tem vários artigos, todos muito importantes, mas, entretanto, eu vou estar apenas ressaltando alguns devido ao tempo. No artigo 1º, que ele vai falar que todo país membro no qual vigore esta convenção comprometer-se a seguir uma política nacional que assegure a efetiva abolição do trabalho infantil e eleve progressivamente a idade mínima de admissão do emprego e ao trabalho ao nível adequado ao pleno desenvolvimento físico e mental do jovem. Ou seja, esse compromisso que os países membros estão aderindo em estar botando essa idade mínima em vigor. A idade mínima fixada nos termos do parágrafo 1º deste artigo não será inferior à idade de conclusão da escolaridade compulsória, já fazendo a elaboração aqui da idade. E em qualquer hipótese não pode ser inferior a 15 anos. Aqui nós estamos falando do trabalho. O artigo 3º vai falar o quê? Que não será inferior a 18 anos a idade mínima para admissão a qualquer tipo de emprego ou trabalho que, por sua natureza ou circunstâncias em que foi executado, possa prejudicar a saúde, a segurança e ou a moral do jovem. Aqui a gente vai ver duas idades sendo faladas, 15 e 18. No caso da de 15 anos aqui do item anterior, a gente vai ver que no Brasil a idade mínima para se trabalhar é o quê? 16 anos, ressalvado na função de jovem aprendiz, que pode ser a partir dos 14 anos. Então, aqui fala 15 anos e o Brasil ainda adotou 16. Aqui no artigo 3º, ele fala que a idade inferior para o trabalho é 18 anos. Mas o que acontece? Com 16 anos, o jovem ele não pode trabalhar no período noturno, nem em condição insalubre, e nem em condições que possam vir a se afetar. Isso por quê? Porque ele tem escola e ele tem que manter os seus estudos. E na condição de 18 anos é quando a pessoa pode ter o trabalho noturno, pode trabalhar em situações insalubres, sendo ressaltados que isso vem como uma parte do seu pagamento. E aqui é quando a pessoa pode trabalhar de uma forma livre, realmente, em todos os cargos. Pode passar o slide. O artigo 7º vai falar o quê? As leis ou regulamentos nacionais poderão permitir o emprego ou trabalho de pessoas entre 13 e 15 anos em serviços leves, que foi, no caso aqui, o que eu tinha ressalvado, que na função de jovem aprendiz tem com 14 anos, que não prejudique sua saúde ou desenvolvimento, que não prejudiquem a frequência escolar, como eu já tinha ressalvado, sua participação em programas de orientação vocacional ou de treinamento aprovados pela autoridade competente ou a sua capacidade de se beneficiar. Aqui a gente está vendo exatamente isso, que o aluno, quando ele entra para trabalhar, sendo ainda um jovem, ele tem toda uma vinculação da empresa com o seu colégio, ou seja, para ele conseguir um emprego, ele tem que estar matriculado, ele tem que ter rendimento escolar e tem que ter uma declaração que está estudando. E fazendo um resumo bem breve da Convenção número 38, eles vão fazer o quê? Que isso foi um dos métodos mais eficazes para garantir que as crianças não comecem a trabalhar muito jovens, ou seja, definir a idade. E definir a idade em que elas possam ser empregadas ou trabalhar de maneira legal, porque ainda que o jovem venha estar ingressando por forma do jovem aprendiz ou venha estar ingressando com 16 anos de idade, mas ele vai ter uma forma legal de ainda estar se assegurando os seus estudos e que não seja uma forma desordenada de estar garantindo emprego, e sim uma forma controlada e que ele possa trabalhar e que ele ainda possa estudar. Sendo assim, eu finalizo a minha apresentação, passando para o meu caro correligionário Matheus Campos, onde vai estar fazendo uma estatística muito bem feita. Obrigado, querido Gabriel, pelas suas rápidas, porém distintas e eficazes pinceladas a respeito das convenções da Organização Internacional do Trabalho. Então, a gente percebe que muito já foi feito e muito já foi trilhado no que diz respeito à questão de garantia de direitos à criança e ao adolescente no que tange ao aspecto do trabalho. Porém, a gente ainda enfrenta uma realidade dura. E essa realidade dura, ela é apontada nas estatísticas. Por mais que o Brasil
já tenha diminuído bastante se comparado com o final do século XX, início do século XXI, o número de crianças e adolescentes em trabalhos totalmente informais e desregulados do que tange o Estatuto, a Constituição e a consolidação das leis trabalhistas, os números ainda são acentuados. E aqui eu separei, para atiçar a curiosidade daqueles que estão nos ouvindo, para que possam pesquisar, mas também para enriquecer o nosso trabalho, algumas estatísticas, entre elas essa daqui, que é uma notícia recente, de 9 de junho de 2020, onde aponta a seguinte questão: Maranhão é o 5º estado do Brasil que mais explora o trabalho infantil de pesquisa. Esse dado ele é referente à pesquisa nacional de amostragem domiciliar, a PNAD, de 2016, e aí aponta que o Maranhão ele é o 5º estado, né, no ranking nacional de meninos e meninas vítimas de trabalho infantil e juvenil, estando atrás somente do Acre, de Rondônia, do Pará e do Piauí, né? São números alarmantes, são números que nos entristecem. Prosseguindo rapidamente, ou também uma notícia de 2019, do ano passado, de maio de 2019, aponta o seguinte: trabalho infantil ainda é realidade para 998 mil crianças brasileiras, ou seja, um número expressivo, né, como vocês podem ver. E aqui também, levando em consideração dados da PNAD, da questão também de entidades internacionais, o slide não está muito bom, a imagem não está muito boa, mas a gente pode perceber que são 152 milhões de crianças de 5 a 17 anos que foram submetidas ao trabalho infantil em 2016, 10 milhões de crianças e adolescentes são vítimas de escravidão, isto a nível mundial. E aqui ele faz também uma questão entre os continentes, né, África, Ásia, apontando esses dados para a gente. Além disso, ele destaca aqui no Brasil, com dados da PNAD de 2016, que 12,4 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham no Brasil. E 1,94 milhão entre 14 e 17 anos, essa outra faixa etária que corresponde ali à parte da adolescência. Aí ele destaca que 59,2% dessas crianças em situação irregular de trabalho na infância e juventude acontece na área urbana e 40,8% na área rural. E aí ele aponta que as regiões Nordeste e Sudeste são aquelas que mais concentram, né, crianças em situação irregular de trabalho infantil, com respectivamente 33% e 28,8%, e que o número de meninos é correspondente a 1,6 milhão, ou seja, 64,9% do total de crianças e adolescentes, e esse número corresponde ao dobro do de meninas, que é 840 mil, que corresponde a cerca de 35,1%. Por fim, a questão que eles apontam que, disparadamente, as meninas são aquelas que estão em situação de trabalho infantil na questão doméstica, com 94,2%. Bom, gente, essa foi a nossa apresentação. Esperemos que vocês tenham gostado. Desejamos um bom dia a todos e estamos à disposição para quaisquer indagações. Um abraço a todos. Um bom dia.